A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos. A graça e a paz do Senhor, bênçãos e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração, Senhor, amém. Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, obrigada por tudo. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer, Senhor, por tudo que temos e somos. Apresentamos nossas vidas, tudo que temos e somos a Ti, consagramos para Ti esse tempo de oração, pedindo Tua graça, Senhor, sabedoria e instrução. Senhor, cobre-nos com sangue de Cristo a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, muito feliz, cada dia que eu deixo meus vídeos aqui, fico muito feliz, né, e agradecendo a Deus, né, sempre louvando ao Senhor. Hoje nós vamos falar uma palavra que até é bem comum, a gente já ouviu falar várias vezes, mas hoje Deus falou mais fortinho, quando Deus fala um pouquinho mais fortinho, a gente vai liberando, né? E essa palavra, hoje nós vamos falar a respeito do espinho na carne, né? O que é espinho na carne, Cristina? Espinho na carne, né? Às vezes é uma luta, às vezes é uma prova, às vezes é uma dor, e nós vamos ver isso pela palavra de Deus. Hoje nós vamos mais longuinho, né? Mas Deus vai dar graça. Tá lá no livro de 2 Coríntios 12, que diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, eu sou forte. Glória a Deus, palavra poderosa, né? Essa palavra hoje, né? O Senhor, eu estava lá na praia, fui dar uma caminhada e o Senhor me trouxe essa palavra, né? Muito forte. Então, a gente trabalha na gente e a gente vai olhando o que a palavra quer falar. Então, a palavra de Deus vem falando, né, que Paulo, o apóstolo Paulo, nós lemos todo o texto, para nós ficarmos mais ali, verso 7, verso 8, verso 9. Então, quer dizer, ali, quando o apóstolo Paulo fala do espinho na carne, né, então, quer dizer, ele fala de um espinho na carne, quer dizer, indica que é uma provação muito dolorosa, né, e que é algo que está acontecendo com ele. A palavra de Deus não diz exatamente o que é, né? Mas que é um espinho na carne. Paulo diz, olha, é um espinho na carne, algo que realmente traz uma provação dolorosa, traz dor, né? Traz sofrimento, e que para ele estava sendo difícil aquela luta, né? Então para ele, né? Aquilo ali era um espinho na carne. Então era algo que estava passando na carne, né? No ser. Não era no espírito, a batalha e a luta, né? E aí ele chega ao ponto dele dizer, olha, era um mensageiro de Satanás. Quer dizer, aquela luta, né? Aquela dor, aquela provação que ele estava passando, para ele era como se fosse realmente a pessoa do inimigo, né? Não era uma coisa pouca. Ele diz, olha, o próprio inimigo tá vindo aqui para me pegar, né? Então é como se o inimigo tivesse se levantando contra ele. E aí depois ele diz, esbofeteando-me, quer dizer, atingindo ele, tocando ele, né? Tocando na vida dele. E aí depois ele fala que ele orou 3 vezes, né? E não recebeu essa cura, não recebeu, né, essa libertação, né? Então, nisso tudo, a palavra de Deus diz, né, que
a resposta não foi a remoção do espinho na carne, né? Quer dizer, o espinho na carne foi dado ao apóstolo Paulo por conta de experiências que nós lemos lá no comecinho, experiências sobrenaturais que ele teve com Deus. Ele fala de que Deus arrebatou ele, quer dizer, Deus levou ele até o céu e lá ele teve inúmeras revelações e visões, né, e palavras. Então, quando ele vem, quando ele volta, né, então para ele não se engrandecer das revelações, ele diz: foi-me dado um espinho na carne, né? Então eu acho interessante, né, porque ele fala: foi-me dado algo que foi passado para ele, é como se chegasse e fosse imposto nele, né? Uma coisa que foi dado um selo ali nele, não era uma coisa que simplesmente aconteceu com ele por acaso, não, olha, foi-me dado um espinho na carne por conta das revelações grandiosas que ele teve lá no céu, né? Então muitas vezes eu fiquei pensando, né, sobre essa palavra, né, foi-me dado um espinho na carne. Então muitas vezes a pessoa diz: essa pessoa aqui com esse problema, por que mesmo a pessoa isso, por que mesmo a pessoa aquilo, por que mesmo aquela pessoa, aquela que não se ajuda, aquela que não sei o que, aquela... E quer dizer, nós não estamos vendo, né, o que aquela pessoa muitas vezes está carregando. Então, muitas vezes o espinho está na carne, mas a revelação está no espírito. Muitas vezes o espinho está na carne, mas a pessoa está carregando coisas grandes de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes Satanás ele está lutando contra a pessoa. Aqui no apóstolo Paulo ele não estava no pecado, ele não estava em uma outra coisa que não fosse realmente, né, ao serviço do reino de Deus. E a gente vê ele dizendo: foi-me dado esse espinho na carne, uma coisa que era dolorosa, que sentia dor, que se sentia como que se esbofeteado, como se fosse realmente atingido pelo inimigo. Então, quando a gente vê uma pessoa que às vezes está na luta, a gente tem que olhar e pensar: meu Deus, né? Será que essa pessoa não está carregando algo que é uma grande revelação da parte de Deus? Será que essa pessoa ela realmente não está carregando algo de Deus que às vezes vai mudar a vida de pessoas, vai mudar a circunstância? Às vezes o que ela está carregando é para realmente ir abençoar, né? Porque quando a gente vê o apóstolo Paulo, a grandeza do que ele fala, né, toda a revelação que ele vem falando, que ele foi ao céu, que foi, ele diz: olha, foi-me dado coisas tão grandes que nem posso falar. É lícito falar para os homens, como quem dissesse, é tão grande que não dá nem para contar, né? Então, quer dizer, toda essa luta dele, né, toda a batalha, esse espinho na carne, teve a ver com as grandes revelações, com esse sobrenatural que ele viveu com Deus, uma experiência tremenda e sobrenatural com Deus, né? Então, quando ele olha e ele vai contar toda aquela grandiosa experiência que teve, mediante aquele espinho na carne, aquela humildade dele, né? Porque o espinho na carne gerou humildade no apóstolo Paulo. Então, naquilo tudo, naquela dor, né? Ele olha e ele nos faz olhar para a fraqueza do homem. E ele não faz olhar para aquela grandeza que foi, aquela grande revelação, aquela experiência tão tremenda e maravilhosa que ele teve nos céus com Deus, né? Que foi, assim, realmente uma honra de Deus, né, de ter chamado ele para estar com Deus e Deus revelar tudo aquilo. Então ele, na humildade dele, ele faz todo mundo olhar para aquele espinho que ele estava na carne dele e não olhar para que ele como honrado de Deus, né? Então foi uma grande humildade. Então a palavra de Deus diz que ele vai orar. Então ele orou por 3 vezes, né? Então ele ficou lá, né? Vai uma vez: Senhor, tira esse espinho da carne. Senhor, tira o espinho da carne. Senhor, tira esse espinho da carne, né? Quer dizer, em súplicas. Tem versões, né, que falam que foram súplicas. Ele diz: orei 3 vezes. E tem versões que dizem que ele suplicou, em súplicas, né? Então que ele foi buscar o Senhor no meio daquela dor, no meio daquele espinho, daquele momento difícil. Ele foi buscar o Senhor. E a resposta não foi para o apóstolo Paulo: eu vou tirar o espinho, Paulo, eu vou dar uma amenizada, eu vou te descansar. Não, a palavra de Deus, a palavra que o Senhor respondeu para ele foi: a minha graça te basta, né? Então aí a gente fica pensando, né, gente, como que pode uma provação tão dolorosa, né, ao ponto de ele se sentir esbofeteado por Satanás, que era como se fosse uma afronta para ele, né? E uma coisa que estava doendo, estava machucando, estava ferindo e estava trazendo, né, realmente uma afronta da parte de Satanás para ele naquela
provação tão dolorosa. Então Deus chega e diz: a minha graça te basta, Paulo. Né? Então a gente fica pensando, gente, por que é que Deus fala isso para ele? Por que Deus não diz, né, eu vou retirar então teu espinho, meu filho, porque tu é um bom servo, eu te trouxe aqui no céu, eu te mostrei tudo, né? Te revelei coisa, te falei coisa, tu é cheio do poder, tu é cheio do mover, tu é cheio do meu espírito, então eu vou tirar esse espinho na carne, né? Mas não, a palavra de Deus diz que ele não removeu o espinho na carne. A palavra de Deus diz que ele fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E ele fala, né, logo em seguidinha: porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quer dizer, que naquilo tudo, onde ele estava machucado, ferido, sofrido, sofrendo, chorando, orando, né? Aquilo tudo ali, Deus vem e diz: eu estou te aperfeiçoando no meio desta luta, no meio desta dor. Eu estou elevando-te em graça, aperfeiçoando, estou movendo, né? Estou movendo para que eu possa envolver-te com mais poder. Estou te aperfeiçoando para fazer a minha graça derramar sobre ti, derramar o meu poder sobre ti. O meu poder, ele aperfeiçoa no meio da fraqueza. Quer dizer que no meio da fraqueza, aquela fraqueza toda estava gerando nele, né, um coração, um espírito, um Paulo, um servo de Deus, né, pronto para receber o poder de Deus, a amplitude da graça de Deus, amplitude, né, do poder de Deus na vida dele. Então o poder aperfeiçoa, ainda que a pessoa no meio da fraqueza, né, no meio da dor, né, ele vem aperfeiçoando ali no meio daquela circunstância, né, com a graça do Senhor. O Senhor vai pegando a pessoa e vai trabalhando, Deus vai aperfeiçoando no meio daquela luta e daquela provação. Então, e para as nossas vidas, Cristina, para nossas vidas também, né? Vamos falar o jargão, não é diferente. Vamos falar também que não é mais ou menos isso, né? Que para nossas vidas é isso, amados. No meio da dor, no meio da luta, no meio da provação, no meio da aflição, no meio da tempestade, né? No meio daquilo tudo que às vezes a gente nem sabe o que é o que, né? Então, ali, Deus não nos abandona. Ali Deus não nos abandonou, né? Quantas vezes a gente diz: meu Deus, parece que a gente tá sozinho na prova, sozinho na luta, sozinho na dor, né? Mas Deus não abandonou. Deus não abandonou. Ele está ali aperfeiçoando. Deus está ali aperfeiçoando, né? Naquele mover, naquela prova, tem poder de Deus. Então, o poder de Deus, ele vem, né? Quando nós estamos na humildade. Quer dizer, o espinho na carne, a prova e tudo mais, nos eleva em Deus, né? Na graça de Deus, ficamos humildes, e ali Deus diz assim, nessa humildade, né? Nessa dependência, nessa busca, porque nós temos que buscar em Deus, né? Então Deus diz, né, que naquilo que parecia, né, que era uma luta, que era uma dificuldade, que a gente nunca ia vencer, Deus está dizendo: isso tudo vira uma grande bênção, isso tudo vira uma grande, extraordinária, maravilhosa bênção. Então, quando nós somos humildes, nós estamos sendo aperfeiçoados para Deus nos encher com seu poder. E espere, porque o Senhor move quando ele enche de poder. Aí, meus amados, o inferno treme. É hora que Deus vem e diz, né? A gente vai orar e ali as trevas batem retirada. A gente clama e os céus se abrem. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Obrigada, Senhor. Sim, Senhor. Nós recebemos tua palavra, Senhor, como uma dádiva. Nós recebemos tua palavra como uma graça, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos nesse dia, Senhor, aperfeiçoa em nós, Senhor, a tua graça. Aperfeiçoa, Senhor, meu Deus, para podermos receber do poder de Deus, para nós orar e os céus abrir, para nós orar, Senhor, meu Deus, e a resposta chegar em nome de Jesus. Senhor, dá-nos um coração contrito, quebrantado, Senhor, humilde, Senhor, para carregar as revelações do céu, para carregar, Senhor, meu Deus, toda a graça do Senhor, o poder de Deus, Senhor, meu Deus, o manifestar do teu poder nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, vem, Senhor, nós oramos nesse dia pedindo, Senhor, dá-nos da tua graça, dá-nos do teu favor, Senhor, bendiz com os teus cuidados, em nome de Jesus. De pronto, colocamos nossas vidas ao teu dispor, Senhor, sempre seja
seja feita a tua vontade, que venha a tua grandeza, que venha o teu favor, que venha a tua misericórdia, que venha o teu perdão, que todos os dias, Senhor, sejamos humildes, Senhor, meu Deus, para que possamos ser dignos, Senhor, de levar as porções do céu, Senhor, sobre nossas vidas na terra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fica triste não, vai na frente, né? Vai lutando, vai indo, porque já a graça do Senhor vai te levar para um nível maior, que é o aperfeiçoamento pelo poder de Deus. E daí, meu irmão, o inferno vai tremer. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.